Gente querida do Terror Nádina, sou Romário Filho e acredito que seja conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? Já reparou? Já reparou que existe de frases prontas, conclusões pré-estabelecidas, que todos ouvem falar, muitos podem até discordar, outros ficarem em dúvida, mas a coisa vai crescendo sempre, cada vez mais. E uma dessas verdades que circulam durante nossa vida, desde que nos conhecemos por gente, é comprar móveis, qualquer objeto em antiquário é perigoso. Ele pode ter uma história macabra e trazer uma maldição para a sua vida. Ah, tem outra. Alugar ou morar, comprar uma casa antiga é arriscado, porque sabe lá o que aconteceu nessa casa e o que permanece por ali. A gente ouvindo, a não ser aqueles que não acreditam em absolutamente nada e dizem, isso é bobagem, aqueles que, sempre se dão o direito do será, da dúvida, que até evita abusos e desrespeitos, ficam pensando sim na possibilidade, mas, poxa, se a gente parar um pouco e se perguntar, nossa, há quantos milhões de anos que existem residências, prédios, terrenos, objetos? Na verdade, o risco, se é que existe, e eu acredito que exista, está em todos os cantos. Talvez a única chance de não sermos atingidos seja uma blindagem de fé, de acreditar no bem, de acreditar em Deus e algumas proteções, por que não? De fato é complicado, como tudo na vida é complicado, né? Por isso que o Nádina não fica fazendo pergunta, será, por que será? Porque se perguntar, vai em busca de uma resposta e com certeza não é o caminho. A gente vai vivendo dia a dia, interagindo e aprendendo com experiências vividas de gente igual a gente, como essa do relato a seguir. Assista, preste atenção nos detalhes e veja até onde nós podemos acreditar, não acreditar, ou até mesmo nos sentirmos seguros dentro da caixa de chumbo do comigo não acontece. A conclusão é sua. Senhor Romário, o meu nome é Rafael. Eu sempre fui um cara assim, sonhador. Mas um sonhador prático. Eu já sonhava planejando e trabalhando para tentar concretizar esse sonho que na verdade se tornava um plano, uma meta a ser alcançada. Talvez eu não conseguisse. Mas nada assim era, mirabolante, muito acima da minha realidade. Então desde pequeno, eu aprendi logo que o Papai Noel da minha vida saía para trabalhar cedo, voltava no final do dia, brincava comigo, me dava todo o carinho, toda a atenção e eu chamava de pai. Eu sabia que a minha fada madrinha protetora, que faria tudo por mim, é aquela que perguntava se eu tomei banho, se eu arrumei meu quarto, olhava minhas unhas, meu cabelo, olhava meus cadernos para ver se eu estava bem na escola e eu chamava de mãe. Então eu sempre cresci num mundo mágico de fantasia dentro da realidade chamada família. Não só eu, meus 2 irmãos também. Então éramos uma escadinha de 3. Idade? Bom, quando eu nasci, meu irmão mais velho tinha 4. Quando o nosso caçula nasceu, eu tinha 3. Tem uma escada com um tempo de respiro para a barriga da minha mãe, como mesmo ela dizia. É uma vida calma. Na escola logo percebi, na convivência com os meus amigos, que eu não poderia sonhar em ser jogador de futebol, cantor, ator, porque modéstia à parte eu não tinha talento para chongas. Também estava longe de ser um gênio,
o tipo do aluno que se lutasse, estudasse, se dedicasse, seria aprovado ali com 6, 6,5 e olha lá. Ou seja, eu tinha consciência das minhas limitações, que não eram poucas. Mas ao mesmo tempo, eu tinha certeza que me daria bem na vida, que não seria um fracassado, porque fracassado, para mim, é aquele que não consegue atingir as metas básicas suficientes para que ele se sinta feliz. Fracasso, sucesso, para mim nunca teve essa de comparação. Ah, o fulano tem um Porsche, eu ando a pé. Não. Ah, o Beltrano tem um Nike, eu ando de chinelinho. Não. Eu não me comparava. Eu tinha aquilo que eu podia ter, eu era aquilo que eu conseguia ser e gostava de mim, da minha vida e da minha família. E assim eu cresci. Cresci e assim eu conheci Ana Paula. Ana Paula não era a top das tops em termos de beleza entre as meninas da escola, não. Mas era a minha Ana Paula. E para mim ela era linda, mais bonita do que as de sonho de consumo de todos. Eu não comparava, não tem mais bonita, não tem menos bonita, tem belezas diferentes, e a minha Ana Paula, sabe, era o meu número. Ela tinha um sorriso incrível. Era ela legal, ela era legal, era de bem com a vida, ela me fazia rir. Quando eu ia na casa dela, meu Deus, ela se esforçava ao máximo, principalmente para tirar um sorriso do sogro velho que olhava para mim assim. Não que ele não gostasse de mim, é que, coitado, não aprendeu a sorrir. E nós tínhamos assim tudo para nos dar bem. Eu era palmeirense, ele era corintiano. Eu era de direita, ele era de esquerda. Meu Deus do céu, eu adorava um café da manhã com tudo que tinha direito. Ele fazia sempre aquela alimentação básica. Bom, era muito fácil. Se você quisesse saber o que eu gostava, bastava perguntar ao meu sogro o que ele não gostava. Mas a gente vivia bem, porque logo eu percebia as distâncias e deixava o sogrão na dele, não falava de futebol, não falava de política. E desfrutava a companhia da Ana Paula e da Dona Marisa, a minha sogrinha abençoada. Que coisa linda, minha sogrinha. E aos poucos, eu trabalhando, estudando. Claro, o sogrão de cara, quando me conheceu, só faltou dizer: puxa vida, minha filha, tu tinha que arrumar um chinelão, vai querer lavar roupa no tanque o resto da vida, sabe? E eu ia dizer o quê? Porque eu soube que antes de eu começar a namorar a Ana Paula, o Arthur Viegas, o filho de um dos grandes empresários da região, estava arrastando as asinhas para o lado dela, mas ela não quis, porque achava o cara chato. Só falava de carro, só falava de dinheiro, só falava de viagens e aquilo ali. Aí o sogrão dizia: minha filha, nascer pobre, tudo bem, mas ter vocação para pobre. Puta, aquilo me ofendia, claro que ofendia, mas eu deixa para lá. Continuei trabalhando, continuei tocando a minha vida. Crescemos nós dois, Ana Paula e eu ali juntinhos. Aí eu com 22, ela com 20, resolvemos casar. De cara o sogrão disse: olha, eu não tenho dinheiro para festa, mas nem ela nem eu queríamos festas. O meu pai, para vergonha da Dona Marisa, devido à tradição, né, organizou um churrasco entre amigos, e olha, isso ele, não é que ele pudesse, mas ele fez aquilo com amor, com orgulho. Eu tive uma recepção para receber meus convidados, os convidados de Ana, nada luxuoso, era copinho plástico, era mesa de madeira em andaime, era embaixo de um galpão, mas tudo com fartura. Meu Deus, como eu tinha a agradecer a meu pai. E também a meus irmãos, que deram a colaboração. Agora o sogrão, nem tchum. Era o jeitão dele, eu não queria passar o resto da minha vida dormindo com ele, eu queria dormir com a filha dele. Eu queria que ele tocasse a vida dele. Casamos, só que como eu já tinha minha vida organizada, sabia que quando eu chegasse a uma determinada idade, tivesse uma certa tranquilidade financeira,
eu iria casar com a Ana, então eu não queria casar, morar em casa de pai, muito menos em casa de sogro. Eu queria morar na minha casa. E 4 anos antes do casamento, surgiu assim uma oferta que estava dentro do meu bolso, muito boa. Até pelo padrão. Era uma casa antiga, antiga. Estou falando de 1997. A minha casa, na época, já tinha seus 90 anos. E claro, estava toda derrubada, precisava de uma reforma total. Mas o preço, bom, só o terreno já valia mais do que o preço. É que os proprietários queriam vender mesmo. E quando eu soube daquela possibilidade, eu procurei, vi o preço. Eu na época estava com 19 anos, tinha um carrinho velhinho, velho, não é velhinho, um carro que eu cuidava, meu Deus, era o meu carro. Nossa, como eu gostava daquele carro. Era o meu chevetão, aquele chevette. Mas ele andava um brinco. Eu estudava, eu trabalhava, tinha um bom emprego, cresci com meu pai na marcenaria, sabia trabalhar com madeira, eu era bom no que fazia, fui para uma loja de móveis muito grande, na verdade era loja e indústria de móveis. Aí em casa com meu pai nós produzimos os nossos móveis sob encomenda, a gente ralava, mas o dinheiro entrou, tanto que eu tinha meu carrinho, vivia bem, tinha minhas economias. E aquela negociação estava dentro do meu bolso, porque eu daria uma entrada e financiaria, perder de vista é melhor que pagar aluguel. E claro, a reforma nós faríamos, nós mesmos. Iríamos precisar só de material, mas mão de obra nós. A gente dava conta. E realmente foi o que aconteceu. Meus irmãos ajudaram, meu pai ajudou. Sobrou não. Sobrou eu soube que teve uma vez que a Ana chegou toda feliz em casa, dizendo que botaram, que nós botamos, sabe? No segundo andar, era uma casa de 2 andares, fizemos o banheiro assim, assim, assado. Ele olhou assim, ei, pobreza. Dizer que essa menina poderia estar morando na mansão dos Viegas. Olha, teve um dia que a dona Marisa estourou com o sogrão e disse, por que tu não vai dormir com o Viegas? Vai ver que é tu que tem tesão por aquele louco. Aquele cara até viciado, o que seja. Tem dinheiro para pagar a clínica. Mas, claro que ele não ia atrapalhar nossos planos. E no casamento, na festa, ele não ajudou em nada, foi o que mais comeu. E saiu criticando a carne. Eu pensava, como pode, né? Como pode um homem desses? Meu Deus do céu, que coisa estranha. Ele não era ruim, mas também não fazia questão nenhuma de ser bom. E ele nunca foi na minha casa. E não foi por falta de convite. Ana, depois que estava tudo arrumadinho, bonitinho, modéstia à parte, a gente trabalhava muito para pagar a prestação. Nos primeiros tempos é difícil, mas depois ela vai caindo, mas a gente estava feliz da vida, a casinha estava do jeito que a gente gostava. Mas a Ana perguntava para a mãe por que o sogrão não ia na nossa casa. Ela dizia, não vai. Aí não era mais uma questão contra mim, nada. Mas era estranho. Bom, eu fiz 25 anos e 3 meses depois eu completar os 25, que eu me lembro foi a primeira vez que eu chorei. Chorei. Mas chorei de felicidade. Era minha filhinha. Era minha Raquel nos meus braços. Meu Deus, eu era o homem mais feliz do mundo. Minha Raquel, minha Ana, minha casa. E olha, depois de dar uma rebolada, eu tinha comprado outro carro, um Voyage. Derrubadinho, mas eu estava arrumando. Então, é o que eu digo, eu jamais fui rico, mas eu era pobre, organizado e feliz com o que eu tinha.
Raquel. A Raquel estava com 3 meses. Nos primeiros tempos, Dona Marisa e minha mãe ficavam lá em casa para ajudar a Ana. Mas depois ela pegou o ritmo. Nós já estávamos vivendo por nossas pernas. Ana se mostrou assim uma mãe maravilhosa. Bom, a Raquel era a primeira neta, a primeira tudo, meu Deus do céu. Ela era paparicada de todos os lados, a minha filha é uma gata. Mas numa certa noite, eu lembro uma noite muito quente. O nosso quarto ficava no 2º andar. Então, a casa desenhando. A arquitetura antiga, maravilhosa, aquelas casas, sabe? Do tempo que não se economizava em pedra, não se economizava em espaço. Então ela tinha uma varanda, aberturas gigantescas, tanto na direita quanto na esquerda, uma porta maravilhosa, tudo nós recuperamos. Ali foi trabalho de marcenaria artístico. Meu pai deu um show. Aí entrava, tinha uma sala incrível, que quando nós compramos estava tudo derrubado, estava horrível. Reboco nas paredes, uma boa pintura, uma reforma na lareira, um piso muito bem colocado. Nossa, uma sala incrível. Ainda um pouco vazia, não tinha os móveis que a gente pensava, mas... Aí à esquerda uma cozinha é de perder de vista, era um campo de futebol comparando com as que tem hoje. Aí subia a escada, e lá na parte de cima eram os quartos. Eram 3 quartos, um maior, 2 menores e um banheiro. Claro, futuramente a Raquel herdaria um quarto, mas ali no início ela estava dormindo com a gente. Claro que no andar de baixo tinha outras dependências, que aí a gente usava eu para o meu depósito, as minhas ferramentas, a Raquel também, com as coisinhas dela. A parte de baixo era gigantesca. Eu sei que eu estava sem sono, não conseguia dormir, eu estava esquisito. E aí, o Toglo começou a latir. Deixa eu apresentar o Toglo. Quando Raquel nasceu, o Plínio, meu irmão mais novo, descobriu um filhote de vira-lata, coisa mais feia e estranha do mundo, mas ele era desse tamanho assim. Foi e disse que era o presente de Raquel. Vai crescer junto com ela, vai ser o grande amigo dela. E ele era tão feio, mas tão feio, que a mãe olhou para ele assim e disse: nossa, parece um troglodita. Não sei nem se o certo é troglodita, mas a minha mãe falou troglodita. Então ficou o Toglo. Mas o Toglo, eu lembro, a Raquel estava no berço, eu botei no berço, vamos ver se vai ser amigo mesmo. Mas ele se aninhou na minha filha. Ele ainda fez com o bracinho assim. Sabe, amor à primeira vista, amizade à primeira vista. E o Toglo dormia no berço da Raquel, colado com ela. Era um toco. Mas se alguém chegasse perto do berço, ele já acordava e ficava... Olha, aquele presente eu agradeceria por meu irmão pro resto da vida. Aquele cachorro foi uma benção. E eu estava esquisito, não conseguia dormir, coisa. E eu comecei a sentir passos. Passos dentro da minha casa. E o que mais me chamou a atenção é o Toglo, com todo aquele tamanhão, assim, em alerta no berço. Parece um gato. Sabe, alguém mentiu para ele que ele tinha tamanho suficiente para botar medo e ele acreditou, mas ele estava ali, ele estava com os olhos arregalados e... Ana, coitada, Ana, trabalhou o dia todo, estava aqui. Podia cair o mundo em cima dela que ela estava dormindo. Então eu levantei, estranhei, saí do meu quarto, o primeiro quarto dali, futuramente seria de Raquel, estava vazio, não tinha móvel nenhum. Aí tinha o banheiro, abri o banheiro normal, o segundo quarto, que Ana estava usando de uma forma temporária, com as coisas dela lá, também vazio. Mas eu ouvia claramente o ranger de passos. Aí eu fui descendo.
Fui descendo, mas não com aquela coisa, né, de lá, a gente invadindo, porque ele morava numa cidade que era uma tranquilidade. Nem me passou pela cabeça de, mas o que está acontecendo? Quando eu chego no andar terra, que era um local imenso, ainda vazio, por falta de mobília e coisa, eu vi aquele cara, eu vi a figura de um camarada, assim, jovenzinho, 15 para 16 anos, segurando uma arma. Quando eu vi aquilo, eu perguntei, quem é você? O que você quer da minha casa? Ele virou e fez pá, pá, pá. Meu Deus, eu me abaixei. Eu me abaixei, me joguei pro canto do corredor, assim. Aí senti aquela figura correndo. Só que quando eu fui olhar, ele já tinha saído, mas saiu por onde? Portas, janelas, tudo fechado. Ele saiu. Aí eu pensei, poxa, não tinha tempo para ele desaparecer. Não tinha. Aí daí eu vou parar de tomar aquelas batidinhas que a minha mãe prepara no almoço quando eu vou para lá. Você fazia uma batidinha de maracujá, de manga, nossa, de piqui, uma melhor que a outra. Aí fiquei quieto. Aí quando eu voltei pro quarto, o Toguro já estava agarrado na Raquel, os dois ressonando, Aninha roncando, nunca diga para ela que eu falei isso. E eu dormi. Dormi no outro dia, acordei tarde, porque era um sábado, esqueci de mencionar. Domingo é dia de relaxar, mas eu acordei, enquanto Ana cuidava da nossa filha, eu fui, fiz um bom café, preparei tudo, era tudo na cozinha, mesa, tudo, porque na sala não tinha nada ainda. Aí ela desceu com os dois filhos, um em cada braço, eu ainda falei, pô, tu tá dando muita folga pro Toguro. Ela não fala assim que ele não gosta, quando eu chamava ele de Toguro, ele me olhava. E a Raquel com aquele sorriso, aí acomodamos ela. Aí Ana perguntou, tu levantou hoje à noite? Eu digo, eu fui no banheiro. Na época eu tive uma sensação tão estranha, eu tive a impressão de correria dentro de casa e de estampido que parecia tiro. Eu digo, filha, foi sonho. Aquilo me marcou, mas como assim? Tiro. Então eu não estava sonhando. Aí voltou, mas o Toguro também estava ali em sinal de alerta. A Ana escutou. Eu vi uma figura, mas que desapareceu na minha frente. E eu disse, não tinha por onde sair. Aí tá. Aí eu continuei tomando meu café, desconversei. Nisso, a Ana saiu para lavar uns pratos, tirar alguma coisa, né? E aí o Toguro estava na sala e fazia assim, sabe, tipo, olhando para a parede. Aí ela viu, mas o que esse cachorro tem? Esse cachorro está ficando louco? Quando ela chegou, ela simplesmente disse assim, Rafael, vem cá. E eu, vem cá. Aí eu fui. Ela apontou para a parede. Tinha 2 furos que não estavam ali na noite anterior. Ela perguntou, foi você que fez esse furo? Eu digo, não, nem esse, claro que não. Olha, eu acompanho meu pai adora, tu sabe, meu pai adora ir pro mato, fazer tiro a alvo, coisa, eu atiro também, isso aqui é furo de bala. Eu disse, mulher, onde é que vai ter furo de bala se não tem bala aqui dentro? E realmente não tinha. Mas não estava bom. Não estava bom. Mas fizemos o que tínhamos que fazer, passamos uma manhã tranquila. E tinha que fazer o sacrifício do mês, porque a gente revezava. Um domingo era com a minha família, ou eu ia na casa de um deles, ou eles vinham na nossa casa, e outro final de semana era com o sogrão da Ana Marisa, mas na casa deles, porque na nossa casa eles não vinham de jeito nenhum, quer dizer, o sogro não vinha. Mas nós fomos lá, a Ana Marisa fez um almoço maravilhoso. O sogrão nessa época, já que, claro, com a Raquel, ele já tinha amolecido, e ele nunca ia concordar comigo, mas jamais confessaria que aos poucos ele estava entendendo que a escolha da filha dele não tinha sido tão ruim assim. E naquela conversa, coisa, a Raquel comentou
que ela tinha ouvido assim, caminhada e coisa. Aí eu só escutando, eu digo, bom, já que tu tá falando, filha, à noite eu não levantei para ir no banheiro, não. Eu ouvi o barulho, fui lá, e eu vi a figura de um rapaz, um cara magro, alto, segurando uma arma. Ele virou para mim, atirou e desapareceu. Eu falei aquilo assim, meio sem, sabe, sem muita certeza. Deus o livre, o Sogrão vai acabar comigo. Mas quando eu falei aquilo, ele deixou o garfo cair e disse: o que esse rapaz estava vestindo? Mas foi uma coisa assim tão, sabe, ele dá continuidade a um assunto que normalmente ele não dava, ele só escutava. Aí Marisa disse: tá louco, velho? Como é que ele vai saber? Eu digo: não, eu sei sim, sogra. Me chamou a atenção, porque estava uma noite clara, quente. Pausa para um pedido. Necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave. Você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Ele estava vestindo uma camiseta regata preta, uma bermuda jeans e, se eu não me engano, era um tênis. Olha, foi um baque. O Sogrão deu um grito e levantou. Ele era grandão, ele era forte, esbarrou na mesa e saiu. Sabe, até assustou a Raquel, ficou assim. Aí a dona Marisa foi atrás, perguntando o que ele tinha. Não é nada, não é nada, não é nada, não é nada. Me deixa, me deixa. Olha, nos deixou assim sem saber o que pensar ou dizer. Mas em se tratando de quem era, deixamos para lá. Não chegou a estragar o domingo, porque ele... Aí chegamos em casa, não comentamos nada, porque a Ana evitava falar sobre o pai, porque não queria... aquela pessoa que está sempre trazendo um certo constrangimento. Aí deitamos, outro dia eu teria que acordar cedo. Passei por um sono e novamente aquele barulho. Eu digo: só que agora eu não vou. Aí eu tinha uma arma, peguei a arma e desci. Quando eu desci, estava lá aquele cara, mesma roupa, mesmo tudo, olhando. Mas daí eu não me manifestei, só fiquei, sabe, observando. Olhando, aí de repente ele virou assim. Parece que ele me viu, mas não me viu, sabe, essa coisa assim. Aí simplesmente saiu andando assim e atravessou a parede. Eu pensei comigo mesmo: meu Deus do céu, o que é isso? Não comentei com Ana, e quando voltei pro quarto, fiz assim pro Toglo: segredo. Ele já tinha descido do berço, já estava no alto da escada assim.
Fui, peguei ele, botei no colo, sentei e pensei, o que está acontecendo, velho? Ele só me olhava. Eu botei ele no berço. Voltei a dormir. No outro dia a rotina, né? Acordar cedo, trabalho. Tô lá na oficina, fazendo minhas marcenarias. Aí me chamam e dizem, telefone pra ti. Pra mim, já fiquei preocupado. Pô, filha pequena em casa, meu Deus, meus pais, sei lá. Era o sogrão, ele nunca tinha me ligado. Mas a voz dele estava diferente. Não era aquela coisa seca, não era coisa... Aí eu atendi. Ele, Rafael? Eu digo, sim, quem tá falando? Sou eu, meu genro. Meu genro, ele nunca me chamou assim. Eu preciso falar algo importante contigo, mas tu vai ter que me prometer que essa conversa vai ficar entre nós. Aí eu fiquei assustado. Eu digo, tá, sem problema. Então tá, na hora do almoço? Pode ser, eu ligo pra Ana, digo que eu vou resolver uma coisa na cidade, que nós vamos almoçar em casa. Ele tá. Eu te pago o almoço, cara. Imagina a surpresa. O meu sogro, velho de Jair, me pagar um almoço. Aí ele marcou, era um restaurante bom na cidade lá. Não, eu pensei que ele ia me levar pro boteco do seu Bernardo. Nada contra, o PF do seu Bernardo era bom também, mas não. Aí eu vi que ele estava assim tenso, mas procurando ser educado comigo. Eu não entendia nada. Aí ele disse, eu não tenho sido bom para você não, né? Eu, não. Agora, de homem para homem, vamos conversar. Eu não tenho sido bom para você, né? Não tenho sido... Na verdade, não é só com você, eu não tenho sido bom sogro, bom pai, bom marido. Eu não tenho sido um bom ser humano. Mas existe uma razão. Uma razão que todos esses anos eu passei tentando me convencer que eu não tive culpa, que eu não era uma má pessoa, que deu tudo errado. Mas agora parece que o pesadelo voltou. Eu digo, sogro, o que o senhor está falando, o senhor está me assustando. Você sabe de quem é o terreno e a casa que você comprou, né? Eu digo, claro, eu sei, é da família Viegas. É da família do seu genro de sonho de consumo. Ele riu, mas isso é mesmo, sabe? Era outro ano. Aí ele contou que muitos anos atrás ele tinha 16 anos e tinha um amigo de infância que gostava muito, o Edu. Só que o Edu, apesar de ser de boa família, gente conhecida, o Edu era a vida torta. O Edu era tudo que um pai não gostaria de ter no filho. Meu sogro disse que quem estragou o Edu foi a mãe. Sabe aquela mãe que deixava dormir até 10 horas, que dava dinheiro para o filho comprar cigarro, que o filho não ficava em trabalho nenhum, ela culpava os patrões. E ainda para complicar, o Edu não se dava com o pai dele, que tentava cobrar uma atitude de homem, sabe? Mas o Edu não era uma má pessoa, só era louco. E a loucura dele chegou no extremo, que ele soube que o seu Altair Viegas, que era da família Viegas, mas na verdade era irmão do grande empresário, mas ele vivia bem também. Era um fazendeiro pequeno e havia vendido a fazenda. E o plano do meu amigo Edu, disse ele, era nós irmos na casa do Viegas e pegar aquele dinheiro que ele sabia que não havia sido depositado no banco.
que ele tinha informação quente. E era um serviço fácil, era o velho Viegas, a esposa dele deu. Que eu não precisaria fazer nada, dizia meu sogro. Apenas ficar ali, cuidando. Ele entraria, faria o serviço, viria embora, ninguém se machucaria e nós teríamos dinheiro. E era muito dinheiro. E eu aceitei meu genro. Mas quando o sogro falou, eu aceitei meu genro, foi com uma vergonha, com um remorso. Aí ele disse, mas quando nós estávamos terminando de combinar o assalto, nós não vimos que a mãe do Edu escutara tudo. E ela, para proteger o filho, se segurou, não contou para ninguém, inclusive foi conversar com ele, dizendo para ele desistir da ideia, e ele prometeu, não mãe, isso aí não, nós não vamos fazer, claro que não, mas ela não acreditou, e no dia que ela sabia, na noite que ela sabia que nós iríamos agir, ela não se conteve, porque o Edu não chegou em casa, lógico, e ela contou para o marido. E ele saiu direto e foi para casa. Eu estava do lado de fora da porta, dizia meu sogro, vigiando. Nisso entrou aquele homem, desesperado. Pô, mas era o pai do meu parceiro, eu não sabia o que fazer. E ele nem olhou para minha cara. Entrou porta dentro, o seu filho já tinha feito um trabalho profissional, amarrado o seu Viegas, a sua esposa, e já estava colocando a mão no dinheiro. Nisso, a cena foi terrível. Quando ele virou assim e viu o pai, ele disse, pai, o que o senhor está fazendo? Diz que o pai dele olhou para ele, sacou a arma e disse, eu estou me prevenindo para não ter a vergonha de um filho ladrão. Edu ficou em choque vendo o próprio pai apontando uma arma para ele. E embora estivesse armado, ele não apontou de volta, era o seu pai. E o pior aconteceu. O pai matou o filho. Matou o filho, foi na delegacia, se entregou. Lógico, vida destruída, família destruída, mas eu não fui visto, eles não me viram. Ou se vissem, não iriam me envolver, porque eu não tinha nada com aquilo. Nem os Viegas tinham me visto. Só que, depois do ocorrido, o seu Viegas foi embora. Largou a casa, não queria mais saber daquilo. E ela ficou abandonada. Porque ninguém da família tinha interesse. Aí você disse que iria comprar a casa. Quando falou que ia comprar a casa, eu não sabia o que dizer. Eu falei, meu genro, como eu gostaria de poder falar, não compra essa casa. Porque muitas vezes eu fui lá. Ela já estava vazia. E eu via Edu perambulando pela casa, armado. Foi quando meu sogro disse, ele não me enxergava, eu tenho certeza. Agora, por alguma razão, eu conseguia enxergá-lo. Eu não sei se era porque eu sentia, mas eu percebia que ele, sabe, eu conseguia notar a minha presença, a minha energia, e quando ele me via, ele saía correndo apavorado. E eu tenho certeza, isso é uma coisa que eu tenho, que quando ele viu o pai apontando a arma para ele, a vida parou ali. Ele não lembra que foi alvejado pelo próprio pai. Ele não sabe que está morto. Ele fica vagando por aquela casa. Muitos que ali chegaram pensando em negociar não enxergaram o Edu, mas sentiam uma presença, sentiam uma carga que, sabe, só eu enxergava. Mas agora você me diz que enxergou também. Mas eu não quero a minha filha e a minha neta convivendo com uma força que a gente não sabe o que pode fazer ou não. Então, por isso,
eu vim te alertar. Cuidado. Eu não sei com o que você está lidando, mas é algo que inferniza a minha vida desde que eu era jovem. Eu confesso que não sabia o que dizer, não sabia o que pensar. Contaria essa história para meus pais, ou acabaria com a reputação do velho de Jair. E aquele que para mim sempre foi um encosto na minha vida, eu olhava com pena. Remorso é um sentimento que mói a vida de qualquer um. Contar para a Ana, muito menos. Ela saber que o pai dela esteve envolvido num crime, num roubo, e guardou esse segredo. Aí de repente eu até comecei a achar lógico essa obsessão que ele tinha de ver a filha dele casada com um Viegas. Talvez ele pensasse que assim ela estaria protegida dessa maldição, se é que é maldição, a gente não sabe. Esse Edu, o que está fazendo ali? Se ele está, sabe, não pertence mais a esse mundo, era tudo muito forte para mim. Mas era a minha casa. Meu Deus, eu estava pagando, a gente era feliz ali, eu não podia abandonar a minha casa, mas eu não queria deixar a minha família na reta. Olha, foram longas semanas que passaram. Até que eu resolvi procurar ajuda profissional. Eu fui num centro. Não vou dizer centro de quê, porque eu não quero ser julgado, não quero criar polêmicas religiosas, nada. Mas lá eu soube que realmente Edu não sabia o que estava fazendo ali. Edu não sabia que estava morto. Edu, na verdade, só queria ir embora. Mas ele não conseguia sair porque ali era a sua prisão. E quem o condenou àquela prisão foi o seu pai. E o seu pai estava num asilo, uma certa demência, conforme diziam, e só ele poderia perdoar e libertar seu filho. E eu fui em direção àquele homem. Quando eu cheguei, ele estava sentadinho no quarto dele, numa cadeira de roda, olhando assim. O enfermeiro me falou para não tocar nele, não forçar a conversa, deixar fluir. Se desse errado, ir embora. Porque ele estava sob efeito de remédios. Aí eu entrei, cumprimentei, ele ficou ali me olhando. Aí eu levei uma caixa de bombons, porque tinha dito que ele gostava de chocolate. E aí, quando ele viu o bombom, ele olhou, comeu, fazia assim. Aí eu vi que ele pegou um e colocou em cima da mesa. Esse é para o meu filho Edu, eu posso dar para ele? Eu disse, pode, seu filho gosta de bombom. Ele é que nem eu, ele adora chocolate, ele é um bom menino. Meu filho. Aí eu disse, ele mora aqui com o senhor? Eu não sei. Acho que não, mas ele está sempre aqui. Só que ele fica pouco, mas eu vou guardar para dar quando ele chegar. Aí eu falei, o senhor gosta do seu filho? Ele, qual pai não ama seu filho? O senhor sente orgulho do seu filho? Olha, não. Meu filho errou muito, mas ele é meu filho. E eu amo demais o meu filho. Mas ele sabe desse amor? Ah, eu acho que sabe. Acho que sabe, sim, porque ele veio me visitar. Aí eu olhei para ele assim, e os erros que ele cometeu? Ele sabe que o senhor perdoou? Aí ele disse, não sei. O senhor já disse para ele?
Não, acho que não. Então vamos combinar uma coisa? Ele, vamos, o que é? Eu vou sair agora, vou comprar outra caixa de bombom. Essa que está aí o senhor come, pode comer. E eu vou trazer uma para presente, o senhor vai dar de presente para o seu filho, vai dizer que o ama muito, e que se orgulha muito dele, e que quer que ele seja feliz. Por que o senhor está fazendo isso? Aí eu olhei para o velho e disse, porque o seu filho precisa muito do senhor. Ele precisa do seu perdão. Como o senhor também precisa ser perdoado. Aí eu, mas perdoado de quê? Eu sempre fui um bom pai. Foi quando eu notei que ele não sabia do que tinha acontecido, não lembrava. Disse, claro que o senhor sempre foi um bom pai. Mas o bom pai tem momentos que fazem coisas que o filho não gosta. Porque ser bom pai é educar. E não é dizer sim. O senhor deve ter feito muita coisinha, então peça desculpa. E deu o presente. Ele, tá. O senhor vai me dar outra caixa de bombom? Falei, claro. E eu venho aqui, toda semana ele traz uma caixa de bombom. Ah, então eu faço o que o senhor quiser. Eu fui, comprei outra caixa de bombom. Nas semanas seguintes, eu ia religiosamente, no mesmo dia, na mesma hora, visitava aquele homem, levava uma caixa de bombom, conversava com ele, não tocava no assunto, mas via assim que ele estava tipo em paz, uma coisa estranha. Eu não senti, ou não vi, mais o Edu na minha casa. E exatamente 42 dias depois da minha primeira visita àquele velho, eu cheguei e os enfermeiros me disseram que ele havia falecido. E antes de partir, ele mandou agradecer pelos bombons que eu levava para ele e pelas conversas que nós tivemos. E até hoje eu não sei se houve encontro daquele homem com o filho, mas o que aconteceu? Eu só sei que depois de Raquel vieram Amanda, Fernando, Bruno e Paula. Uma família gigantesca. Nós fomos muito felizes naquela casa, nós somos muito felizes naquela casa. Meu sogro melhorou um pouquinho com relação a mim, mas nunca foi nos visitar.